Olá pessoal, nosso grupo aqui, a gente resolveu fazer o trabalho de ciências do ambiente sobre o rio Jaguaribe, analisando o corpo hídrico. Nosso trabalho está dividido em quatro tópicos, que são eles: introdução, estudo de caso, onde está dividido em subtópicos, considerações finais e referências. O nosso trabalho tem como objetivo abordar temas como a poluição do rio, suas principais fontes de poluição, problemas e impactos ambientais causados não só pela poluição, como também por intervenção direta do ser humano, e iremos também propor soluções para minimizar a poluição deste rio, ou até mesmo de despoluí-lo, como foi o caso do rio Tamisa, em Londres, que é um bom exemplo da despoluição dos O rios. rio Jaguaribe é considerado o principal rio urbano da cidade de João Pessoa. Ao longo dos anos, devido à urbanização, este rio vem sofrendo bastante com a poluição de suas águas e desvios em seu curso natural. Sua nascente está situada ao sul da malha urbana, próximo à comunidade Boa Esperança, entre o bairro Esplanada e Três Lagoas. O rio Jaguaribe permeia a cidade de João Pessoa. Seu curso segue em direção à planície costeira, passando por 32 dos 64 bairros da cidade. O rio recebe ainda as águas do rio Timbó e outros pequenos afluentes. Originalmente, o rio desaguava na praia do Bessa. Ele tem aproximadamente 21 quilômetros de extensão. Um trecho de 5,5 km dessa extensão é conhecido como Rio Morto. O trecho recebeu esse nome após sofrer um desvio no ano de 1920, por conta de uma obra de engenharia sanitária que fez com que o rio desaguasse no manguezal do rio Mandacaru. 70 anos depois, em 1990, o rio sofreu outro desvio, dessa vez devido à ampliação do Shopping Manaíra. O desvio fez com que o Rio Morto voltasse a desaguar no mar, porém, sem força suficiente para fluir, o rio não consegue romper os cordões litorâneos e mantém-se praticamente estagnado. Devido a este novo desvio, o shopping foi condenado em 2016 a pagar uma indenização de pouco mais de 45 milhões de reais. O rio Jaguaribe teve um papel importante na urbanização, tendo em vista que no início desta urbanização suas águas eram a principal fonte de abastecimento da cidade, quando em 1907 a Fazenda Pública adquiriu 3 propriedades por onde o rio passava e lá construiu a usina de abastecimento de água encanada da capital. O rio Jaguaribe, que um dia foi responsável por todo o abastecimento de água da cidade, hoje não passa de um rio morto ou um grande esgoto a céu aberto. O rio recebe diariamente dejetos de lixo provenientes de comunidades, condomínios, etc., por conta da ineficiência, insuficiência ou até inexistência de uma rede de coleta de esgotos domiciliares em algumas áreas. Devido ao acúmulo de lixo e os desvios que o rio sofreu ao longo dos anos, nos meses de junho e julho ocorrem transbordamentos em alguns pontos da cidade, ocasionando em danos materiais, risco à vida humana e prejuízos ao cotidiano. Como já citado, o rio Jaguaribe está localizado na cidade de João Pessoa, Paraíba. Tem sua nascente situada dentre os bairros do Esplanada, Três Lagoas, nas proximidades da comunidade Boa Esperança, e seu curso corta a malha urbana e por fim deságua no rio Paraíba, através do qual chega ao A mar. poluição do rio Jaguaribe caracteriza por quatro tipos: uma poluição no ar, biológica, química e sedimentar, tendo início a partir do surgimento das comunidades criadas às margens do rio, de forma desordenada, não respeitando as normas ambientais, o que trouxe diversas consequências, dentre elas a falta de saneamento básico para a população, principalmente causada pela não fiscalização e uma infraestrutura precária e até inexistente, obrigando os moradores dessas comunidades ribeirinhas a utilizar meios alternativos para o descarte de lixos, dejetos e etc. Com isso, o rio Jaguaribe acaba sendo afetado por águas contaminadas que deveriam ser destinadas a esgotos para o desvio de tratamento e o acúmulo de lixo em seu afluente, contaminando assim a integridade da água, que começa a se tornar imprópria para o consumo,
utilização da população e também prejudicial a toda a biodiversidade existente no afluente e em suas margens. O Jaguaribe já é considerado um esgoto a céu aberto, devido à quantidade exorbitante de lixos domésticos e sólidos descartados principalmente na sua margem, absorvendo ainda águas residuais de todos os tipos, desde águas com detergentes até águas contendo fezes humanas, contribuindo imensamente para a contaminação das águas do rio. Entre os problemas ambientais decorrentes desta região, podemos destacar o assoreamento do solo, que ocorre principalmente pela erosão e aridez do solo, causado principalmente pelas moradias às margens do rio. A perda da biodiversidade também é um problema bastante preocupante. A formação de plantas anaeróbias acaba dificultando a oxigenação da água e dificultando mais ainda a vida dos organismos que ali habitam. O caranguejo guaiamum é uma espécie que antes era bastante comum nesta região e servia de alimentação para a população por volta dos anos 80 e 90, o que hoje não se pode dizer o mesmo. Tal espécie não habita mais nessa região, junto com 90% da biodiversidade perdida por causa da poluição do rio. As enchentes também são comuns, já que em torno do rio o saneamento é precário e com a ausência do serviço de macrodrenagem, o escoamento da água do rio não é feito, assim alagando as residências vizinhas. Algumas propostas de solução poderiam ser implantadas para resolver o problema desse rio. A dragagem pode ser uma boa saída para evitar o assoreamento, desde que seja feita por completo e de maneira correta, o que não acontece nessa situação. As ecobarreiras podem ser uma saída bastante eficaz em relação a resíduos sólidos que desaguam vindo de outros rios. Serviços de macrodrenagem seriam de suma importância para a administração das águas deste rio, evitando enchentes e impedindo a passagem de resíduos sólidos nas águas que desaguam no mesmo. A soltura de espécies seria uma boa alternativa para a revitalização do rio. Assim, o processo de despoluição já estivesse avançado, para que a vida desses animais não fosse afetada. Considerações finais. O objetivo do nosso trabalho foi realizar um estudo sobre o rio Jaguaribe. A gente teve como primeiro passo foi a identificação do rio e trazer suas informações sobre fontes de poluição e o tipo de poluição existentes lá. O terceiro passo foi encontrar os impactos ambientais que o rio vem enfrentando ao longo dos anos. E em seguida, a gente trouxe maneiras de soluções como propostas para a despoluição do rio e minimizações para o rio. Também tivemos como objetivo utilizar desse trabalho para expor os problemas enfrentados pelo corpo hídrico, além de fazer com que as pessoas se conscientizem e mostrar que pode reverter essa situação e fazer com que o rio volte a ser próprio para o consumo humano, além de gerar renda para as pessoas que ali habitam. Nós temos esses sites como referências. Enfim, muito obrigado por acompanhar o nosso trabalho até aqui.